Lembra-te, catequista, irmãos, se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com a tua vida. Tens a missão de anunciar em comunhão com os ensinamentos da Igreja que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 5. Professa a fé no mistério da Páscoa, o coração da fé da Igreja, pois, como nos falou o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã nossa fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Viva a comunhão com Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vivo e sempre presente, finalidade última de toda a ação eclesial e, portanto, da catequese, sendo assim, de todo e toda catequista. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com tua vida, que és mensageiro de esperança, que brota da fé na ressurreição do Senhor, pois se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão, como também nos falou o apóstolo Paulo, doutor das nações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Que, tendo feito o encontro dos encontros com o ressuscitado, és chamado a sair de si, indo ao encontro do outro para comunicar a sua divina presença que mudou a tua vida, dando a ela novo sentido, bem como alargou os seus horizontes, porque é próprio de quem ama deleitar-se no encontro com o amado, alegre e perseverante caminho de santificação. Que és um servo inútil, de modo que ele cresça, e nós desapareçamos, pois ele, Jesus Cristo, é o Alfa e Ômega, a chave de toda a história, e acompanha toda pessoa, para que revele o indizível e imensurável amor de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, nos redimiu pelo sangue redentor de seu Filho, e derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com tua vida, que do lado do Senhor saiu sangue e água. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34. E contempla sempre este significado místico e profundo. Água e sangue, símbolos do batismo e da Eucaristia. Que foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo,
isto é, pelo batismo e pela Eucaristia, que brotaram do lado de Cristo, pois Cristo formou a igreja de seu lado trespassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. E medita sempre no que falou com propriedade um santo da igreja. Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos por vós. Não tenhais medo, estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Estas chagas não me fazem soltar gemidos, mas vos introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com tua vida, que contas com o protagonista da evangelização, o Paráclito, o Espírito Santo, e podes com ele contar, pois branda e suave é a sua aproximação, benigna e agradável é a sua presença, levíssimo o seu jugo. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com o amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, a alma dos outros. Que és um arauto da boa nova de Jesus e não és um pregador de si mesmo, tampouco das ideias que passam, pois não duram mais que um amanhecer e que murcham antes do entardecer, ou como as gotas do orvalho que secam pelos primeiros raios do sol, mas pregas a palavra que não passa, palavra de vida eterna, a nós comunicada pelo sol nascente que nos veio visitar, Jesus. Deves pautar o trabalho catequético, tendo nas mãos e na mente as orientações dos diretórios, diretrizes e sábios ensinamentos da Igreja, com sua longa e rica tradição, e assim jamais te perdes no labirinto dos pensamentos e sentimentos, e tão somente assim não deixas se perder a alegria e a paixão pela vida, encanto e ternura, e ressignifica toda a existência própria e daqueles e daquelas a quem te foram confiados, catequizandos, catequizandas. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com tua vida, que vivendo a graça do batismo, e como igreja participas de sua alegre missão, contando com Maria, a Mãe do Senhor, que resplandece dócil a ação do Espírito Santo, porque soube escutar e acolher em si a palavra de Deus, tornando-se a realização mais pura da fé. Catequista por excelência, exemplar e pedagoga da evangelização, modelo para a transmissão da fé. És eterno aprendiz de Maria,
a mais perfeita dos discípulos do Senhor, por sua humildade, ternura, contemplação, carinho e cuidado com os outros, ao educar seu amado Filho Jesus, o Verbo feito carne, em atitudes de fidelidade à justiça e obediência à vontade de Deus Pai, muitas vezes no recolhimento e silêncio, no mais profundo de seu coração, em permanente atitude de oração. Assim como Maria Santíssima, a mãe da Igreja Sinodal, povo de Deus que caminha juntos, presidiu com a sua oração o início da evangelização, sob a ação do Espírito Santo. Sabes que podes com ela contar, pois ela continua intercedendo em todo o tempo, para que todas as pessoas encontrem a Cristo, por meio da fé nele, a fim de que sejam salvas, recebendo em plenitude a vida dos filhos de Deus. Amém. Catequista, lembra-te sempre, creia no coração e professa com os lábios e com tua vida.